Amados irmãos em Cristo Jesus, nessa grande oportunidade, nós, mais uma vez, estamos de posse dessa oportunidade concedida por Deus. E vamos aproveitar as oportunidades. Quando você tiver uma oportunidade para pregar o Evangelho, não deixe essa oportunidade passar, pois ela poderá te fazer falta futuramente. Irmãos, nós vamos falar um pouquinho, fazer um pequeno comentário sobre Deus odeia o pecado e o pecador. Nós sempre escutamos por aí alguns pregadores, especialmente esses novos, dizendo que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Aí eu convido você para ler o Salmo 5 e o versículo de número 5, que diz assim a palavra de Deus: Tu não suporta a presença dos pecadores ou orgulhosos, porque todo aquele que é orgulhoso é pecador. Então, tu não suporta a presença dos pecadores e detesta todos aqueles que praticam mal, todos aqueles que cometem pecado. Deus detesta, Deus não ama o pecador. Deus detesta, porque é o pecador que pratica o mal, é o pecador que é orgulhoso. Você está entendendo? Aí eu convido você também para ler o Salmo de número 7, versículo de número 11, que nos diz a palavra do Senhor Jesus. Deus é um juiz justo. Isso quer dizer, Deus não comete injustiça. Todos os dias Ele está irado. Deus está irado. Deus destruiu a última civilização porque Deus estava irado. Deus destruiu Sodoma e Gomorra porque Deus estava irado. Então Deus odeia o pecador. Amém, irmãos? Diz-nos um comentário, aliás, um grande escritor, o seguinte: Deus odeia o pecado e o pecador. Infelizmente, irmãos, nós somos muito influenciados pelos pregadores de televisão. Isso é verdade. Várias vezes eu e você temos ouvido evangelistas se levantar no púlpito dizendo: a primeira coisa de todos vocês precisam saber que Deus não é um Deus irado. Essas são algumas pregações que estão sendo feita em algumas denominações ou seitas. Não cometa este pecado, irmãos, em dizer que Deus não está irado. Se Deus, a melhor forma de você mostrar que está irado é destruir, irmãos. É destruir. E foi o que Deus fez várias vezes, foi destruir. Irmãos? Deus, aliás, todos devemos conhecer aquela famosa frase: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Eu sei, irmãos, que isso é bastante ofensível, mas escute o que eu vou dizer, tá?
é muito ofensivo para muitos de vocês, mas eu quero dizer que tudo isso não é outra coisa, irmãos, senão um mais completo absurdo. Vamos olhar para os textos, irmãos, que nos mostra o ódio de Deus sendo manifestado contra os homens, contra as obras dos homens maus, dos homens, e também contra aqueles que cometem tais obras. Como nós já lemos, né? Deus é justo juiz, e Deus que sente indignação todos os dias. Deus está indignado, Deus está irado contra a nação. Nós podemos ver em outras versões, é descrito como um Deus que está irado todos os dias. Entenda, irmãos, Deus não precisa de marketing ou de relações públicas para fazer ele politicamente correto. Não vai precisar de você, tá? Para fazer Deus ser correto. Ou para que as pessoas gostem dele. Deus nunca vai fazer esse tipo de negócio, tá? Aceitar você para que você goste dele. Aceitar os seus erros para que você goste dele. Não. A Bíblia diz que Deus é um Deus irado. Ai daqueles que cair nas mãos de um Deus irado. Você tem que se prostrar, irmãos, de joelhos e louvá-lo pelo que ele é. Ele não é apenas um Deus irado, mas também um Deus que odeia. Além de irar-se, Deus odeia. Então, algum diz a um grande escritor: você está certíssimo. Eu quero dizer para você, você está certíssimo. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador? Bem, de fato, essa frase parece boa estampada, irmãos, em uma camisa cristã, mas ela não está na Bíblia. Irmãos, a Bíblia não diz que Deus odeia o pecado, tá? E ama o pecador. A Bíblia diz que Deus odeia o pecado e o pecador. Sim, é verdade que a ira de Deus se revela contra a impiedade. Leia Romanos 1:18. Mas não só contra ela. Basta olhar para o Salmo 5, o que nós pedimos, que nós lemos, por um minuto, e você verá isso de modo claro. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Ele aborrece todos que praticam iniquidade. Deus não suporta na presença dele os homens maus, os arrogantes, os corruptos. Deus odeia você que pratica tais pecados. Irmãos, está escrito aqui que Deus odeia o pecado, ou que Deus odeia o pecador? Não. Você pode dizer, mas e quanto às passagens de João 3,16? Lá está escrito que Deus amou o mundo. Sim, isso é bíblico. Mas o Salmo 5 também é. Deus é um Deus misericordioso e amoroso. Contudo, nós precisamos entender todo o conselho de Deus, e não apenas os pontos de que mais gostamos. Não, irmãos. Ok?
Deus de fato é amor, mas esse Deus amoroso também odeia. Você não pode esquecer disso, tá? Deus é misericordioso, mas Ele está irado. Deus está irado. Nós não podemos considerar somente um lado da moeda ou apenas uma parte da história. Esse é o problema dos nossos dias. Você ler um versículo onde diz que Deus ama o homem, mas você não ler o versículo que Deus odeia o homem perverso. Tá? Você precisa ler toda a história. Você precisa olhar para os dois lados da moeda. Muitos pregadores estão se perdendo e levando as ovelhas a pensar que Deus só é amor. Mas nós estamos por aqui para dizer para você que Deus tanto ama como também odeia. Muito obrigado, meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Solicito a você que se inscreva aqui no canal, ative o sino de notificação e compartilhe e dê o seu like ou o seu dislike. E até a próxima oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus, e amém.